vamos começar mais um assunto de progressão aritmética. Desta vez nós estudaremos um assunto muito importante, a soma dos termos de uma PA, de uma forma bem investigativa e utilizando alguns frames do Super Mario Bros, alguns desafios e situações, problemas que ali serão mobilizados. Mais do que isso, desta vez, pessoal, nós chamaremos para a nossa conversa um menino prodígio que viveu lá no século XVIII para o século XIX, o menino Gauss, que tem tudo a ver com esse assunto que nós falaremos hoje, beleza? Então, pessoal, anote todas as suas informações e vamos juntos, porque a nossa aula de matemática começa agora. Galera, nós estamos dentro do Castelo Fantasma do frame do Super Mario Bros. E a nossa missão aqui é tentar somar os termos de uma progressão aritmética, de PAs já conhecida por nós em outros vídeos que nós já estudamos conjuntamente. Tudo bem? Vamos fazer juntos aqui. A nossa ideia aqui, pessoal, é contabilizar esses bloquinhos que estão sustentando o nosso cenário e até esses esqueletos que aí aparecem no nosso cenário. Tudo bem? Então a primeira ideia clássica que nós já sabemos é que isso é uma PA, portanto é uma sequência e tem uma razão, né, que vai determinando todos os elementos desta progressão. A gente sabe que o nosso A1 é 1 porque existe um bloquinho, o A2 é 3 porque tem aí pra gente 3 bloquinhos, e mantendo-se essa lógica aí intuitiva de crescimento de 2 em 2, nós vamos obter o A3 e o A4, respectivamente 5 e 7. Tudo bem? Só que a nossa missão aqui não é determinar mais os próximos termos, nem o termo geral dessa progressão. A nossa ideia é somar esses termos, e eu vou definir essa soma como SN, a somatória destas parcelas, tudo bem? Então, pessoal, a ideia básica geral de a soma dos termos de uma PA é justamente isso, é pegar os termos e somá-los, isto é, A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. Para esse caso, como eu tenho uma PA finita, de finitude de elementos, eu vou somar só 4. Mas nós poderíamos ter, por exemplo, uma outra suposição, mais elementos, 5, 10, 15, você somaria todos eles. Vamos somar? 1 mais 3 mais 5 mais 7 é igual a 16. Então a soma total dos elementos desta PA, nesse caso, é 16. A soma é 16. Tudo bem? Agora eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Se nós pegarmos, por exemplo, todos esses bloquinhos que aí aparecem, a gente consegue formar um quadrilátero. A gente pode fazer diferentes combinações e formar diferentes figuras, mas eu gostaria que você pensasse como nós podemos pegar esses bloquinhos e somar de tal modo que a gente consiga formar um quadrilátero muito conhecido aí por nós. Vamos lá, pense um pouquinho, rascunhe e depois volte aqui pra gente novamente. Vamos lá? E aí, pessoal, tentou fazer? Gente, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse exemplo, que ele é muito curioso, essa sequência aí da soma dos números ímpares. Nós vamos descobrir algo bem bacana. Olha aqui, ó. Se eu pegar lá o primeiro bloquinho, a gente sabe que é o A1, e como só tem um bloquinho, vale 1. Mas o S1 é 1, porque eu não estou somando os outros termos. Então, S1 é 1. Lembrando que agora nós vamos somar os termos dessa progressão. Gente, mantendo essa mesma lógica de forma análoga, o S2 vai ser a soma do A1 mais o A2. O meu A1 é 1, o meu A2 é 3. 1 mais 3 é 4. E 4, pessoal, significa que eu tenho 4 bloquinhos nesse caso. Mas eu posso escrever o número 4 em forma de uma potência, isto é, a base 2 e o expoente 2, porque 2 ao quadrado é 4. Gente, uma coisa curiosa, você percebe aí que quando eu pego o primeiro número ímpar, que é 1, e o segundo número ímpar, que é 3, quando eu junto esses dois termos aí, eu consigo formar um quadrado, cuja área, se nós considerarmos cada quadradinho desse como uma unidade, vão ser a área igual a 4 unidades. Tudo certo? Gente, agora vamos pegar aqui o S3. Isto é, eu vou pegar o A1, somar com o A2, somar com o A3. Vou somar os 3 primeiros termos da nossa PA. Isso significa dizer que é 1 mais 3 mais 5. Ou seja, eu somei os 3 primeiros termos ímpares, que vai dar 9. E 9 também pode ser escrito em uma forma de uma potência, 3 ao quadrado, ou seja, o expoente é ao quadrado. E justamente nós formamos aí na nossa figura um próprio quadrado, que é a soma dos números ímpares, 1, 3, 5. Gente, se a gente continuar agora para o S4, a gente vai perceber uma nova curiosidade, a gente vai constatá-la.
S4 significa que eu vou somar o primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto, ou seja, os 4 primeiros termos ímpares dessa sequência aí, que no caso é 1, mais 3, mais 5, mais 7. Esses 4 primeiros termos é igual a 16, isto é, nós podemos escrever 16 igual a 4 ao quadrado, porque 4 ao quadrado é igual a 16. Observar. Mantendo essa mesma lógica, pessoal, para o S5 eu vou ter a soma dos 5 primeiros termos. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Ou seja, isso vai ser 5 ao quadrado, que é igual a 25. E se a gente quiser continuar indefinidamente aqui, a gente vai encontrar 6 ao quadrado, 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, porque a soma dos números ímpares gera, pessoal, lá na frente, um termo geral n ao quadrado. Ou seja, se nós quisermos somar n primeiro termos de uma sequência ímpar, a soma seria n ao quadrado, porque a gente vai formar lá, por exemplo, um quadrado bem grande, cuja base é n, o valor n, e a altura é n. Gente, nesse caso aqui a gente viu a soma dos primeiros termos dos números ímpares, que gera algo bem curioso para nós. Agora, pessoal, depois desse problema aqui, eu gostaria de convidá-lo a entender algumas ideias muito importantes da soma dos termos de uma progressão utilizando as ideias do menino Gauss, lá no século XVIII e XIX, que esse prodígio garoto mobilizou dentro da sala de aula. Vamos lá, pessoal? E aí, galera, somando de 1 a 100, você conseguiria determinar para mim a soma total de todos esses elementos aí que aparecem? Uma dica, a gente pode perceber que esses elementos em conjunto formam uma progressão aritmética, porque 1, 2, 3, 4 até o 100, a gente vai pulando de 1 em 1, então a razão é 1. Só que a grande questão que eu quero desafiar vocês, você conseguiria determinar para mim qual é a soma total aí desses termos desta progressão aritmética? Eu gostaria que você pensasse, rascunhasse e depois retornasse aqui para o nosso vídeo apresentando a sua resolução ou sua estratégia definida ou estabelecida aí. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, conseguiu resolver o seu problema? Quanto tempo você levou para resolver esse problema aí? Uma grande curiosidade é que lá no século XVIII para o século XIX existia um garoto prodígio chamado Menino Gauss, ou seu nome completo John Carl Friedrich Gauss, que viveu lá para o século XVIII para o século XIX, e ele resolveu esse problema em menos de 5 minutos, proposto pelo seu professor em sala de aula, de modo que contexto, o barulho excessivo de sala e cessasse de algum modo o entretenimento que ali ocorria. Uma grande questão, pessoal, é a estratégia que ele mobilizou para resolver esse problema, ou seja, a soma de todos os termos dessa progressão. Veja como ele fez, pessoal. De maneira estratégica, ele pegou o primeiro termo, que é 1, e somou com o último termo, que é 100. Isto é, pegando o primeiro termo e somando com o último termo, a gente vai obter o valor igual a 101. Da mesma forma, pessoal, ele pegou o segundo termo, que é 2, e o penúltimo termo dessa PA, que é 99, somou os dois valores e obteve o resultado 101 também. E o mais curioso é que ele manteve mais uma vez essa tentativa e essa estratégia. E ele percebeu que daria o mesmo resultado se ele fizesse o terceiro termo com o antepenúltimo termo dessa sequência, resultando no mesmo valor. E assim para todas as outras posições, ele conseguiria obter até no 50 mais 51 o mesmo valor. Ou seja, o menino Gauss, naquela época, ele conseguiu vislumbrar uma situação muito importante para aquela época da soma dos termos de uma progressão aritmética. Em outras palavras, pessoal, ele fez o seguinte, o A100, na verdade, ele pegou, como são 50 pares de números somados 101, então ele pegou 50 vezes 101. Porque eu não vou somar 1 mais 100, 2 mais 99, 3 mais 98, ou seja, até os 50 mais 51, então são 50 pares de soma e cada um desses pares resulta num valor igual a 101. Em outras palavras, ele fez 50 vezes 101, resultando, pessoal, a soma de todos os termos de 1 a 100 é igual a 5.050. A gente conseguir deduzir através dessa lei aí bem interessante que ele mobilizou para nós, a gente consegue construir como se fosse uma fórmula aí da soma
os n primeiros termos de uma progressão aritmética. Vamos ver como ficou? Pensando no seu mesmo caminho ali resolutivo, eu gostaria de herdar algumas características que ele mobilizou naquela época para agora. Norteado pelo seu pensamento, pessoal, nós podemos determinar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Eu gostaria que você pensasse comigo a soma dos n primeiros termos de uma PA, isto é, uma quantidade finita de elementos que aí aparecem. Pessoal, vamos pegar aqui um caso mais geral. Agora, ao invés de trabalhar com um caso particular, 1, 2, 3, até o 100, como nós acabamos de fazer, eu gostaria de chamar a nossa PA de A1, de A2, de A3, termos mais gerais, até o AN. Tudo bem? Então, a soma desses termos nada mais é que a somar o A1, mais o A2, mais o A3, mais o A4. Ou seja, você pode deduzir ou criar uma progressão aí na sua mente e a soma é você pegar cada um desses elementos aí que você pensou e somar. Tudo bem? Agora, pessoal, eu gostaria que você pensasse comigo aqui uma curiosidade. Essa progressão aqui, que é genérica, ou qualquer outra que você pensar aí, a gente pode somar os termos, mas uma grande questão que eu quero que você pense comigo agora. Eu quero que você rascunhe, trace estratégias, se possível levante hipóteses e tenta refutá-las ou considerá-las ao longo do seu processo aí de resolução. Tudo bem? A ideia é o seguinte, quando eu peguei lá meu A1 e o AN, eu somar os dois, por exemplo, nesse caso, vai dar um resultado da soma, ou seja, A1 mais AN, vai ter um resultado. Quando eu peguei lá o 1 mais o 100, deu 101. Lembram disso? Agora a grande questão é o seguinte, quando eu pego o meu segundo termo e somo, por exemplo, com o meu penúltimo termo, é engraçado que vai dar o mesmo resultado da soma anterior, isto é, vai dar A1 mais AN, ou seja, quando eu pegar o A2 e somar com, por exemplo, o penúltimo termo, vai dar como se tivesse um resultado da soma dos extremos dessa progressão. Ou seja, eu estou falando assim, enquanto eu pegar dois termos da progressão que estejam equidistantes aos extremos, eles vão ter a mesma soma do primeiro. Vamos ver mais um pouquinho isso? Se eu pegar lá, por exemplo, o A3, nesse caso vai estar equidistante ao extremo, lá que é o antepenúltimo termo, vai também dar o mesmo resultado. Nesse momento, eu gostaria que você fizesse um exercício de reflexão. Para um pouquinho, pega seu caderno, seja ele quadriculado ou não, apresente vários exemplos de PA, pega os extremos, soma, depois pega, por exemplo, o segundo com o penúltimo termo, ou seja, sempre equidistante aos extremos, e assim faça com todos os elementos. Determina aí 12, 13, 14, 20 elementos e teste essa curiosidade aí, onde nós encontraremos possivelmente a soma indicando o mesmo valor para todas essas realizações aí operatórias que nós faremos. Tudo bem, pessoal? Agora é com vocês aí. E aí, pessoal, conseguiu verificar que a soma de dois termos equidistantes dos extremos, ou seja, do A1 e do AN, é sempre igual à soma dos extremos, ou seja, o A2 somado com, por exemplo, o penúltimo termo é igual à soma dos dois extremos, que é o A1 e AN, e assim para todos os termos equidistantes aí dos extremos desta progressão. Mais do que isso, eu gostaria de usar essa ideia intuitivas que nós mobilizamos pelo rascunho, pelos debates aí que provavelmente você deve ter feito. Eu gostaria de usar essas ideias para uma dedução da soma dos termos de uma progressão, que é a nossa fórmula. Vamos lá então, pessoal. A grande questão é que nós podemos pensar assim, o SN, que vai determinar a soma de todos os N's dessa progressão aritmética. Isto é, se eu pegar lá o primeiro termo e somar com o último termo, a grande questão é que a gente tem uma soma. Só que as somas não são todas iguais, que nós acabamos de ver no exercício anterior. Então, por exemplo, eu posso multiplicar essa quantidade de somas pela quantidade de elementos que tem nessa progressão. Vamos supor que nessa progressão nós tivéssemos, nesse caso, N elementos. Só que uma grande curiosidade, pessoal, se eu tiver, por exemplo, 100 termos de uma progressão, eu não vou ter 100 somas, eu vou ter 50, porque eu vou somando de pares, de 2 em 2. Se nós tivermos, por exemplo, 200 termos de uma progressão aritmética, eu vou ter 100 somas, sempre a metade. E para a gente indicar essa metade, essa quantidade aí que vai ser somada, eu posso dividir por 2. Então, nesse caso, a gente consegue determinar a fórmula pegando o primeiro termo da progressão aritmética, somar com o último, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2, porque nós vamos ter sempre a metade
dessa soma aí. É como se nós tivéssemos a média aritmética dos termos multiplicado pela quantidade de elementos que aparecem aí. Tudo bem? A partir dessa forma, dessa dedução, que não é a demonstração, é uma dedução aí de uma lei de formação, que nós podemos falar que a fórmula, nesse caso, a soma dos n primeiros termos, ou seja, uma progressão finita, nós vamos utilizar essas ideias aí para resolver algumas situações e problemas em conjunto. Vamos lá, pessoal? Pessoal, eu trago aqui um problema bem interessante para que nós possamos pensar juntos e mobilizar a tempestade de ideias, tudo bem? Nós vamos determinar agora qual é a soma dos 200 primeiros números pares, tudo bem? Lembrando que para cada cano que aparece aí significa um termo da nossa progressão. O nosso A1 é 0, porque 0 é um número par, ou seja, ele pode ser divisível por 2, ou seja, 2 divide 0, tá bom? Nosso segundo termo é 2, depois é 4, 6, 8, 10, 12. Eu apresentei os 7 primeiros termos dessa progressão aritmética. Eu gostaria que depois você somasse os 200 primeiros números pares. Você pode usar aquela fórmula que nós aprendemos para determinar isso. Mais do que isso, pessoal, eu gostaria de convidá-lo a pensar para a gente finalizar com chave de ouro. Você consegue perceber que o primeiro cano é verde, depois é laranja, depois azul, lilás, cinza, amarelo e depois volta a ser novamente verde? É isso que eu gostaria que você pensasse. Ou seja, lá na 100ª posição, qual vai ser a cor do nosso cano? Lembrando que essas cores vão ser padronizadas, elas vão se repetir nessa ordem, ou seja, verde, depois laranja, azul, lilás, sempre nessa ordem. E lá na 200ª posição, na posição 200, qual vai ser a cor que vai aparecer aí? Então, pessoal, nós temos duas perguntas aí muito importantes. Primeiro, determinar a soma de todos os primeiros números pares e em seguida determinar a cor justamente da 100ª e 200ª posição. É com vocês, a nossa aula fica por aqui e eu vejo você na próxima aula. Bons estudos, pessoal!